nosso Deus é soberano. Ele é soberano. Só Ele nesse momento que nós podemos ter a tranquilidade e a paz no nosso coração. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Estamos aqui louvando o teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Senhor venha aceitar a nossa adoração, ó Pai, o nosso louvor diante da tua presença, Senhor. E cada um nas suas casas, Senhor, eles possam também sentir, Senhor, a presença do Senhor em suas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar movendo o coração de cada um, Senhor, nas suas casas. Deus, fortaleça cada um, Senhor. Aqueles que muitas vezes estão fracos, Senhor, estão precisando do fortalecimento, Senhor. Deus, venha fortalecer a nossa vida, Senhor. Que através do teu Espírito Santo, Senhor, eles possam ser renovados através da tua presença, Senhor. Deus.
Quero passar já para o pastor que estará trazendo a palavra. Continue orando por nós, pela igreja. Vocês em suas casas, continuem buscando a presença do Senhor e que logo nós possamos estar juntamente louvando a graça e a paz do Senhor. Agradecer a Deus por uma semana tão boa, uma semana gostosa, uma semana na presença do Senhor. E agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nesse momento estão fazendo esse tempo de culto com a gente, acompanhando nesse tempo. Se for a nomear a todos, eu posso deixar alguém de fora, mas quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. E é importante para nós, nesse momento, participarmos desse tempo tão precioso para nós como igreja. Continuamos ainda no nosso culto online, mas sabemos que a distância tem aproximado a muitas pessoas. Agradecer a Deus por você que faz parte desta igreja, por você que talvez está um pouquinho mais longe, mas está sendo também abençoado com esse tempo de oração. Sabemos que tem agora muitas opções para cultuar a Deus, muitas igrejas nesse momento, quem sabe, também tendo o seu tempo de oração, mas eu quero agradecer a você que está aqui nos prestigiando, nos apoiando e nos dando força. O nosso culto é a Deus, sem sombra de dúvida, nosso amor, dedicação ao nosso Deus, mas não podemos deixar também de valorizar a presença de cada um de vocês. Que Deus assim abençoe a cada um, e nós vamos ter nosso tempo de meditação da palavra do Senhor, um tempo de confraternização, um tempo que vai trazer o alimento espiritual para nossas vidas, e nós precisamos desse tempo. Esse tempo é importante para nós, para nos fortalecer. Alimentamos-nos da palavra, alimentamos-nos nos cultos, com os cânticos que temos, e assim então a gente vai caminhando nesse tempo de pandemia. Infelizmente a gente tem visto as notícias cada vez mais pesadas, mais tristes por causa dessa pandemia, e é um motivo onde nós como igreja precisamos então nos reportar muito mais ainda ao nosso Deus. Nós sabemos que o evangélico, aquele que crê em Jesus, que fala a palavra de Deus, tem muito poder. E com isso, então, não o poder em si próprio, mas o poder na oração, o poder através do Senhor. O Senhor disse que nós poderíamos fazer coisas grandiosas se crêssemos nele, se fizéssemos tudo conforme a sua vontade. E esse é o motivo de nós nos reunirmos como igreja, nos reunirmos nesse tempo para adorar o nosso Deus. E queremos que você também pense nisso. Você olha para as notícias que nós temos recebido durante o dia e no passar dos tempos aí, quanta tristeza, né? Nós temos aí os últimos relatórios de mais de 800 pessoas no Brasil sendo ceifadas por questão dessa doença. Então, precisamos nos unir em oração, precisamos buscar a presença do Senhor para que Deus amenize isso. Nós sabemos que temos que passar por isso, sim, mas pedimos a Deus que Deus abrevie tudo isso, né? Quantas famílias sofrendo, quantas famílias passando por esse dissabor da enfermidade, e nós temos que então nos condoer junto com essas famílias e pedir da graça de Deus. E não tem outra forma. Tem coisas que nós podemos fazer, sim, tem coisas que estão no nosso alcance, mas tem coisas que saem do nosso alcance, e nós precisamos então clamar ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor tem nos dito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas. Então nós sabemos que Deus tem bênçãos maravilhosas para nossas vidas, e nós precisamos tão somente crer no Senhor, buscar, clamar, buscar ao nosso Deus para que Ele abra as portas dos céus e assim nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós sabemos que temos aí dificuldades as mais variadas possíveis, e muitas pessoas às vezes ficam desalentadas com as situações que vai. Mas eu quero olhar para o texto que eu quero meditar nessa noite, e quero te convidar você, se você tem a possibilidade, tem acesso aí para a sua Bíblia, e olha para o Salmo 42 e propriamente o versículo 5. O versículo 5 é o texto onde eu quero me embasar para a mensagem, mas vamos olhar desde o versículo 1, mas o versículo 5 é o que vai trazer para nós o nosso momento de reflexão.
E o texto diz assim: porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quero te convidar você, nesse momento, para elevar teu pensamento, teu coração na presença do Senhor. E já quero também dizer para você, se você tem algum pedido de oração, pode mandar aí, pode participar aí, e mandando pelo chat, que nós vamos então continuar orando por você depois. No final aqui do nosso tempo de meditação, temos nosso tempo de oração também, mas vamos continuar orando por você, pedindo a Deus por você. E a Bíblia diz o seguinte, que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. A gente sabe que nós não somos justos assim, mas Deus, na sua misericórdia, tem nos concedido essa oportunidade de clamar um pela vida dos outros. E assim, nós temos então essa oportunidade de estar diante do Senhor, não pela nossa capacidade, não pelos nossos merecimentos, mas pela misericórdia do nosso Deus. Então Ele nos permite que cheguemos até o teu trono de graça e assim colocar o teu pedido. Então, se você tem oportunidade, tem algum anseio na sua vida, coloca aí para que depois a gente possa continuar orando por você. Nós não oramos somente hoje, nós continuamos ainda durante a semana e orando por você. Então, creia nisso, que Deus pode fazer diferença na sua vida. Então, por que estás abatida, minha alma? Coloca isso diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, estamos na Tua presença nesse momento para buscar orientação do Senhor. Nós queremos a Deus falar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, especialmente ao meu coração. Eu quero a Deus pedir que o Senhor me ajude a ministrar a Tua palavra. Que não seja eu, a Deus, por conhecimento humano, por influência de alguém, mas que seja o próprio Espírito Santo falando por mim e através de mim. Nós sabemos, a Deus, que cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos nossas alegrias, mas Te louvamos também porque temos o nosso grande Deus à nossa disposição. Por isso nós buscamos na Tua presença auxílio para esse momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto traz aqui, ele começa trazendo para a nossa reflexão duas perguntas. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E essa pergunta, às vezes a gente passa por cima desse texto e talvez nem avalie muito o que ele tem para trazer para nós, mas ele traz grandes lições, grandes ensinamentos para nós. E com isso, então, eu quero, para despertar aí o teu raciocínio, como tema pensar o seguinte: o que você faz quando a tua alma está abatida? Assim como o salmista vai colocar essa pergunta, eu faço isso para você também. O que você faz? Como é que você resolve os teus problemas? E a gente olha que cada um tem uma forma de resolver, cada um tem uma maneira de enfrentar a sua crise, de enfrentar o seu problema. E às vezes um probleminha pequenininho que seja, por falta às vezes de condicionamento emocional, por falta de experiência, às vezes por maus relacionamentos à nossa volta, a gente às vezes pensa que aquele problema é um problemão, um problema assim sem fim. E a gente olha então para o tamanho do problema e a gente se assusta com a situação, né? E quando você olha às vezes para um problema tão grande, aí você realmente diz, não tem mais jeito. E aí muitas pessoas entram em crise na vida, né? Elas entram em situações às vezes que não tem volta, e tem alguns que até tiram a própria vida por causa de problemas. E aí a gente vai olhar o salmista, né? Que o salmista ele está num momento bem crítico da sua vida. Ele está num problema, está num momento bem suntuoso da sua vida. Por quê? Porque ele está no exílio, está na Babilônia. E lá na Babilônia, então, ele é obrigado a falar a língua deles, é obrigado a pensar igual a eles, é obrigado a comer a comida deles, é obrigado a adorar os deuses dele. Mas vai pensar, como é que fica uma situação dessa, né? Então, se você vai olhar, se você se coloca num momento desse, naturalmente você vai querer fazer tudo o que eles fazem. Por quê? Nos estão obrigando a fazer isso. Nós somos agora propensos porque não temos outra saída para resolver a situação, porque nós estamos num lugar difícil, nós estamos numa situação complicada e nós temos que fazer isso porque temos. Mas o salmista ele vai mostrar um pouco dessa situação. E a gente olha que quando a gente pensa assim que temos que fazer isso e a gente não se mexe para mudar a situação, complica
complica os problemas. Os problemas tomam, às vezes, rumos ignorados que a gente não consegue, então, às vezes, administrar essa situação. E, claro, aqui o salmista está num momento bastante depressivo, ele está num momento angustiante da sua vida. Assim como muitas vezes nós. A gente, às vezes, entra para um momento... E nesse momento que a gente entra, às vezes a gente, como eu disse antes, rodeado por pessoas mal influentes, rodeado por situações, né, do momento, a pessoa entra em depressão. E aí, quando entra em depressão, às vezes perde todo o jeito de lidar com a coisa, perde a coragem, né? Perde a destreza para lidar com a coisa. Mas o salmista, nesse momento que ele está bastante angustiado, que ele está profundamente depressivo, e a pergunta leva a gente a pensar um pouco, porque a pergunta que ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Ele não está simplesmente triste, ele não está simplesmente angustiado, ele está arrasado, ele está realmente num momento bastante profundo da sua vida, aonde ele precisa fazer uma reflexão, porque se ele não reagir, o negócio complica. E com isso, então, ele faz a pergunta para si, e ele vai dizer assim: por que te perturbas dentro em mim? Ele vai reconhecer também a fraqueza dele. Ele vai reconhecer que ele não está reagindo com tudo aquilo, então ele precisa fazer alguma situação. E com isso, então, a gente olha que a angústia constante do cativeiro do salmista, nós estamos falando aqui dos filhos de Corá, e eram os músicos do templo, eram os músicos de Jerusalém, os músicos sacros da época, e ele agora imagina uma pessoa que é acostumada com movimentação, acostumada a movimentar pessoas, de repente ele está ali fechado, está ali enclausulado, sem poder fazer nada. Então essa angústia toma conta dele. E assim muitas vezes a gente olha também para nós, né? A gente pensa na nossa realidade, nós pensamos no nosso momento que vivemos, e muitas vezes então a pessoa nesse cativeiro que você está. Muitas vezes. Aqui o salmista ele está num cativeiro político, está aí num cativeiro religioso, ele está aí num cativeiro geográfico, ele está numa situação onde ele está longe da sua pátria, está longe da sua religião, ele está longe de tudo. E ele agora precisa então reagir com isso. E é bem isso que ele vai mostrar para a gente, qual o caminho que ele toma para que ele vença a sua dificuldade, né? Então, você no teu cativeiro, o que você faz? Como é que você reage quando você está no teu momento de tristeza, no teu momento de angústia? Bom, no versículo 3, então, nesse momento de tristeza do salmista, ele diz o seguinte no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha só, por isso que eu imagino que ele está num momento bastante profundo de depressão, e ele chora o tempo todo, ele lastima. Por que ele está aqui? É aquilo que muitas vezes nós fazemos. Por que comigo? Por que eu? Né? Não poderia ser outra pessoa? Eu faço isso, faço aquilo de bom, eu tenho tantos predicados que são bons para mim, e me encontro nessa situação difícil. E ele está, quem sabe, nesse momento, passando o seu tempo de angústia, passando bastante dificuldade. E daí no versículo 6 ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Olha só o estado que ele está. Então, a angústia constante no cativeiro do salmista é uma representação daquela angústia constante que você muitas vezes tem. E aí você começa então a lamentar, a chorar. Você se prende num quarto, se prende numa cama, você se prende em qualquer lugar. Alguns até têm o hábito de lugares escuros até, para se esconder mesmo, né? E aí faz igual diz no versículo 6 aqui: sinto a batida dentro da minha alma, estou aborrecido, dói, a minha vida dói, eu não consigo explicar que dor é essa, por quê? Que é a dor da alma, né? É a solidão, é a angústia que está fazendo isso. Então o salmista ele fica nessa situação e de repente ele começa: por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou nesse choro? Por que eu estou nessa depressão? Por que eu estou nessa angústia? Por que eu estou fora do meu contexto? Eu não sou assim. E é essa pergunta que você precisa fazer para você, é essa avaliação que você precisa fazer muitas vezes para você mesmo. Minha vida não é desse jeito, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar só chorando. Então ele vai fazer essa pergunta, ele diz: por que te perturbas dentro de mim? E isso que é importante, o reconhecimento da pessoa. O salmista ele vai reconhecer a fraqueza dele. Ele vai reconhecer que ele precisa de auxílio, ele vai precisar de alguma coisa. Mas quando ele olha para a sua volta, ele vê todo o povo seu, que também foram cativos, que estão na mesma situação.
estão vivendo o mesmo momento, estão vivendo a mesma angústia, estão vivendo as mesmas tristezas, a mesma crise. E aí ele vai se socorrer com quem? Então agora ele precisa buscar força em si, ele precisa reagir, e com isso então a gente olha que o esforço em vencer a depressão precisa buscar recordações, e ele vai fazer isso. Nesse momento angustiante, então, ele vai para o versículo 6, a segunda parte do versículo, e ele então começa a dizer o seguinte: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele vai dizer o seguinte: nós estamos aqui na Babilônia passando dificuldades, nós estamos aqui na Babilônia sofrendo na mão desse povo, nós estamos aqui sendo obrigados a fazer algumas coisas, que isso tem trazido dificuldades, problemas, angústia para nossas vidas. É isso que ele está dizendo. Mas ele se lembra o seguinte, que mesmo quando ele está na terra de Israel, ele também está passando dificuldades, lá também tem dificuldades. Ele não simplesmente saiu de um lugar extremamente feliz para ir para um lugar infeliz. Ele saiu de um lugar feliz que também poderia ter problemas. E ele vai para um lugar que é feliz, mas não para ele. Ele está fora do habitat dele. Ele está fora do contexto dele. E agora, lembrando no contexto dele, ele tem uma lembrança de quando Deus socorreu ele na hora da dificuldade. E qual essa dificuldade? As mais variadas possíveis. E possivelmente problemas muito grandes, porque ele dá duas figuras aqui para a gente pensar. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. O que ele está se lembrando disso? Ele está fazendo aqui uma alusão ao Rio Jordão na sua época de cheia, as águas turbulentas fazendo aquele barulho, aquela reviravolta da onda das águas descendo, e o espanto que isso traz, o espanto que isso trazia para o povo. E mesmo assim Deus confortava, Deus consolava. A enchente do Rio Jordão tomando conta das ribanceiras, se alastrando por um pouco mais do leito, e isso trazia algum temor para o povo. E ele diz: me lembro de Deus confortando, me lembro de Deus consolando. Ele fala também sobre o Monte Hermon, as geleiras do monte descongelando e descendo aquelas cascatas geladas, e essas cascatas inundando a terra em volta e trazendo também fertilidade para o solo. Ele diz: nem tudo é perdido. E ele começa então a lembrar, mesmo nas horas mais difíceis, quando estávamos na nossa terra, Deus nos socorria. E também faz a gente pensar bem nas nossas atitudes. Às vezes, quando você se encontra num momento difícil da sua vida, você não consegue lembrar de coisas boas que Deus fez. Nós lembramos só do prejuízo, nós lembramos só das derrotas, nós lembramos só daquelas pessoas que desestimularam. A gente só olha para as coisas ruins, não olha para as coisas boas. E aqui o salmista está ensinando: eu preciso buscar alguma coisa que traga alento para a minha alma. Eu preciso buscar alguma coisa que me motive. Então ele vai lembrar dos momentos de dificuldades nas enchentes do Jordão. Ele vai lembrar no momento de dificuldade, quando as geleiras do Monte Hermon derrete e vem então inundando também, vem fazendo cascatas e rios também. E assim vai. Então a lição desse texto é mostrar para você que, para que você saia desse momento de crise que você vive, você precisa buscar coisas boas do teu passado. Passado é bom para a gente. Alguns até criticam: passado não serve para nada, que gosta de passado é museu. Não é não. O passado traz experiência para a gente. O passado pode mostrar se você deve ou não deve seguir por determinado caminho, traz experiência para a gente. Nós precisamos nos motivar com isso. E o salmista, ele vai olhar lá para o passado e diz: tem coisa boa sim. Por mais que fosse difícil lá em Jerusalém, lá na terra de Israel, mas Deus estava presente, Deus nos socorria. Então, se lá Deus fazia, por que não pode fazer aqui? E ele vai então se alegrar com isso. No versículo 4, ele busca mais uma lembrança que é importante. No versículo 4, ele diz o seguinte: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele se lembra do momento da crise, do momento da dificuldade, onde Deus se fazia presente, mas ele lembra também do momento de comunhão, da alegria de poder participar dos cultos em Jerusalém, da alegria de poder ir cantando. E a gente vê vários salmos que terminam com letras do alfabeto, e ela vai selar.
e Bet e outras coisas, ele vai falando, todas as letras do alfabeto, onde eram as paradas, né? E nessas paradas cantavam, e agora imagine o mestre de música nessas paradas, ele motivando o povo a cantar, ele puxando as músicas. Ele se lembra disso com alegria, ele se lembra como era bom o tempo que estavam como, entre aspas, porque na época não era assim, né? Mas entre o povo de Deus, a igreja reunida. Isso eu trago para o nosso momento, porque nós precisamos também buscar lembrar naquela hora de dificuldade, lembrar desses momentos, daqueles cultos graciosos que tivemos, aquelas festas espirituais que muitas vezes nós participamos, aquele culto que encheu nosso coração, encheu nossa alma, e por dias você ficou vivendo aquela emoção daquele culto, o prazer de ter participado naquilo. Isso anima, isso fortalece, isso traz para você energia, para que você tenha força para caminhar um pouco mais. E o salmista ele vai dizer: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Você precisa olhar quantos programas de igreja, quantos cultos, quantas atividades da igreja onde você foi importante, onde você fez diferença. E isso tem que motivar você para que você continue adiante. Então ele diz: por que eu estou triste? Por que a minha alma está abatida se eu já pude experimentar disso? Eu pude experimentar Deus na hora difícil, eu pude experimentar Deus na hora da alegria junto com o povo. E com isso então a gente vê que a falta de pessoas, as pessoas que não participam de cultos, elas não têm experiências. Elas não guardam no seu coração aquela alegria da unidade. Elas não guardam no seu coração a experiência de o povo junto, do povo experimentando do mesmo alimento espiritual, da mesma palavra, da mesma oração. Não estou dizendo que você, na sua casa, você não tem o seu tempo devocional. Você tem sim. Mas como é bom, como é importante esse tempo de união como corpo de Cristo, como a igreja. Por isso a palavra nos diz, né? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque vai chegar um momento onde você vai estar em algum lugar e você vai dizer: estou me lembrando daquele tempo de culto. Agora nessa época de pandemia, a gente se lembra muito disso. A gente olha as fotos dos cultos que tivemos, das programações que nós desfrutamos, e a gente sente uma saudade tremenda. Hoje em dia, nós vemos os irmãos, quando um encontra o outro, a vontade de abraçar, ainda não pode, não consegue ainda. Por quê? Era aquela unidade que tínhamos antes da pandemia. E o salmista ele traz a gente para pensar bem nesse sentido. Ele está lá no cativeiro se lembrando daqueles momentos alegres onde ele conduz o povo com música, com orquestra. E imagina um músico, então, a felicidade quando ele pode servir a Deus, servir as pessoas dessa forma. Então, precisamos buscar lembranças positivas para que a depressão saia da vida das pessoas e você então saiba fazer alguma coisa positiva, alguma coisa construtiva para a tua alma quando você estiver com a alma batida. Mas ele vai ainda, né? O versículo diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele toma uma decisão. Ele não simplesmente fica lembrando: bom, estou aqui no meu tempo de quarentena e agora eu vou lembrar dos meus tempos e viaja no tempo. Você vai longe no tempo pensando, lá, sei lá, imaginando como foi bom aquela época, né? Ou como foi bom quando Deus me auxiliou, como foi isso, e fica nisso, fica ali noites e dias, meses às vezes, debruçado em cima de uma dificuldade, porque não toma uma atitude. Mas o texto vai nos mostrar que o salmista, ele toma uma atitude, e no versículo 5 mesmo ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Interessante que a depressão do salmista é tão profunda, que ele já não sai louvando, ele não sai gritando, ele não sai virando cambalhotas, porque ele se redescobriu na presença do Senhor. Mas ele conscientemente ele diz: minha alma, fica tranquila, eu vou lutar, eu vou vencer essa parada, eu vou avançar, fica tranquilo porque eu ainda louvarei. Ele sabe que ele está num momento difícil, ele sabe que ele está num processo, ele sabe que ele precisa vencer algumas barreiras à sua volta. E ele diz: espera em Deus, pois ainda, ele está falando no futuro, ainda louvarei. Espera presente, mas ainda louvarei, futuro.
Então ele sabe que ele está num momento tão profundo da sua tristeza, da sua angústia, que ele não tem forças ainda para chegar inteiramente diante de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que muitas vezes, no nosso momento de fraqueza, nós não temos, parece que a nossa oração não passa da ponta do nosso nariz. Parece que a nossa oração é tão fraquinha, que a gente diz, nem vou orar, porque a minha oração não chega diante de Deus. Eu vou pedir para alguém orar, porque não dá. Mas não é isso que o salmista diz. Não é isso que ele mostra para a gente. Ele toma uma atitude, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele reconhece então a possibilidade do auxílio vindo de Deus, mas ele precisa. E aqui deixa outro também ensino para a gente, é o seguinte: não é porque você está num problema profundo de angústia, não é porque você está num momento profundo de crise, mas comece a fazer a sua oração, comece a clamar a Deus. Lembra da comunhão da igreja, lembra do socorro de Deus, mesmo você estando no teu habitat. Lembra do socorro de Deus. Se dispõe a fazer alguma coisa, queira fazer alguma coisa, como diz a minha alma, porque como diz o salmista, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista já está louvando, o salmista já está adorando a Deus, mas ele não está na sua integralidade. Ele está se propondo a alcançar o máximo dele. E ele começa de pouquinho. Então nesse ainda eu louvarei, ele vai chegar no máximo dele, mas ele precisa começar. Então você também precisa começar no momento que você está. Não interessa se você está em alta, se você está em baixa, mas comece já a adorar a Deus, que assim então você vai avançar cada vez mais. E nessa necessidade da tomada de decisão, então a gente vê que muitas vezes as pessoas, por falta dessa decisão, dessa tomada de decisão, às vezes vai enfraquecendo. A pessoa vai diminuindo na fé. A pessoa vai deixando de produzir para si mesmo aquilo que Deus tem para ele. Nós sabemos que Deus é gracioso. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia sem que primeiro ela faça aquilo que ela foi destinada a fazer. E a gente crê nisso, eu acredito nisso. Porque eu tenho vivenciado isso, eu tenho experimentado isso. A palavra de Deus primeiro cumpre o que tem que cumprir, o que tem que fazer, para depois voltar para Deus. Então ela não volta vazia. Então nós precisamos acreditar nisso, que a promessa do Senhor é te fazer você forte, é te fazer você grande cada vez mais, com resistência para enfrentar, no teu cativeiro onde você estiver. Aqui, o povo de Israel está em Babilônia, está no cativeiro de Babilônia, mas você pode estar no teu cativeiro, seja lá qual for o teu problema, seja lá como for a tua angústia. Você tem que dizer o seguinte: minha alma, espera em Deus, confia, faça isso. E com isso então a gente vai olhar que o problema às vezes de deixar de tomar uma decisão se enfraquece na fé e acaba por não orar. E você não orando, o negócio vai ficando cada vez mais difícil. Você vai se esfriando na fé, você vai se distanciando da presença do Senhor. Você vai se distanciando das pessoas às vezes. E às vezes até começa a enxergar coisas que não existem. Começa a enxergar coisas que antigamente para você era bom, mas de repente se tornou ruim. Por quê? Falta comunhão com Deus. E é isso que o salmista está entendendo, que ele precisa buscar essa comunhão com Deus. Por isso, o próprio salmista, no Salmo 46:1, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e socorro na hora da angústia, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio. Não importa porque eles estavam no cativeiro na Babilônia, não interessava isso, mas eles sabiam que o mesmo Deus que Israel socorreu pode também agora aqui no cativeiro. Isso traz ensino para a gente. Não importa porque você está passando um problema difícil agora, o mesmo Deus que te trouxe alegria naquele momento de festa é o mesmo Deus que te traz socorro na hora da dificuldade. E é bem aí, o apóstolo Pedro, Tiago vai falar para a gente a importância de Deus colocar às vezes a gente em situação difícil. Por quê? Para nos moldar, para nos fazer crescer, para nos fazer aparecer diante das circunstâncias, para fazer a sua graça ainda maior sobre as nossas vidas. Por isso, se você fizer essa pergunta: por que está abatido a minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Você pode achar muitas respostas para você mesmo. Você pode achar muitos questionamentos que você tem feito e não tem achado resposta para os seus questionamentos. Por isso, coloca no teu coração o seguinte: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Se nesse momento você é um momento que você não consegue orar com aquela habilidade que você tinha, aquela disposição que você tinha. Oração não é tanta habilidade, é mais disposição. Você não consegue mais fazer isso. Começa do jeito que você está mesmo. Começa mesmo com a situação complicada do jeito que está, falando aquilo que está movendo o teu coração. E oração não são muitas coisas, não são repetições. É um coração contristado diante de Deus, um coração quebrantado diante de Deus. É isso que move o coração de Deus. Por isso, eu quero deixar essa meditação para você. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, eu ainda o louvarei. Faça essa experiência com Deus, para você ver como Deus vai fazer muita diferença na tua vida e você vai ser uma pessoa de vitórias, uma pessoa que vai cada dia mais avançar, prosperar em conhecimento e em graça diante do Senhor. E quando eu falo prosperar em graça e conhecimento diante do Senhor, significa que Deus, junto com as bênçãos espirituais, Ele nos dá muitas outras bênçãos que você nem imagina. Por isso Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas que você nem sabe. Ele vai dizer mais, que Deus tem projeto para nossas vidas que os nossos olhos não viu, coração não sentiu, ouvido não ouviu. Mas para isso eu preciso fazer essa pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Faça isso para você, para que Deus faça multiplicar na tua vida tudo aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe e nos encoraje a caminhar. Quero nesse momento colocar os nossos pedidos diante do Senhor, e temos aqui alguns pedidos de oração que são pedidos muito importantes para cada um de nós, nossos irmãos também confiando diante de Deus. Nossa irmã Edvane quer agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pelos milagres na vida dela. Nosso irmão Anderson Porcino também quero agradecer pelos cultos online e pelos cultos domésticos. Realmente precisamos agradecer a Deus pelos irmãos que têm se reunido nas suas casas, pelos irmãos e irmãs que têm se disposto a ensinar lá na sua casa. É bem isso mesmo. A igreja primitiva começou dentro de casa e se estendeu e chegou nos nossos dias da forma como temos, mas nunca suprimiu o culto doméstico. Nós temos que incentivar os cultos domésticos. Para isso, então, quero te convidar você para o próximo sábado, quando a Juba, Juventude Batista da PIBAN, Primeira Igreja Batista de Morretes, também vai ter a sua live às 19h30. Você está o nosso convidado para participar. Você que tem jovem na sua casa, tem adolescente na sua casa, incentive, motive esses jovens a participarem. É um tempo bastante precioso, um tempo bastante significativo na vida da igreja e na sua vida também. E no próximo domingo, então, nossa Escola Bíblica Dominical, às 9h da manhã. E também no próximo domingo, às 19h30, nosso culto também da família, nosso culto de oração, convidamos a você. Quero aproveitar nesse momento para convidar a nossa liderança da igreja, a liderança para que a gente tenha uma reunião rápida na próxima sexta-feira. Dentro dos protocolos, precisamos ter 2 metros de distância de segurança, né? Ter todos os equipamentos de segurança, máscaras e álcool, e nós não chegamos a muitas pessoas, são poucas pessoas para fazer isso, e nós poderíamos fazer uma reunião até com 50 pessoas, mas nem isso chega, não chegamos nem na metade da metade disso. Então, quero convidar você que é líder da PIBAN, na próxima sexta-feira, às 19h, reunião de liderança, né? Precisamos ter essas reuniões. Então, vamos orar, colocar então agradecimento aqui da irmã Divane e também do irmão Anderson. E você que tem aí o teu pedido também, coloca diante do Senhor. Quero te convidar você, se você puder, e pode parecer estranho, né? Porque nós estamos em culto online, mas você pode, se você quiser,
ficar em pé aí no seu lugar, onde você está. Se curva diante do nosso Deus, né? Se você tem algum equipamento, aí tem alguém aí conversando, ou algum equipamento que não seja o Facebook ligado nesse culto, então desligue lá e vamos nos elevar a Deus nesse momento para clamar ao nosso Deus, para agradecer ao nosso Deus, para bendizer o nome do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer pela Tua palavra que tem nos ensinado a cada dia, pela Tua palavra que tem nos motivado, tem mostrado o caminho que nós precisamos caminhar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem deixado cada dia inspiração do Teu Santo Espírito. A Tua palavra tem nos dito que o Santo Espírito nos ensinaria cada dia. E o Senhor tem nos proporcionado isso. Precisamos agradecer ao Senhor. Vivemos, a Deus, um tempo difícil, mas também temos tido o ensinamento do Senhor para viver esse tempo difícil. Temos graça do Senhor. Quero agradecer a Deus porque aqui na cidade onde nós vivemos não temos notícia do coronavírus. Não temos notícia de pessoas sofrendo por isso. E nós sabemos, a Deus, que tudo isso é bênção do Senhor para este lugar. Nós continuamos pedindo da Tua boa mão sobre a cidade de Morretes, por aqueles, ó Deus, que sofrem por outros motivos, já que não temos a enfermidade, graças a Ti, mas temos outras pessoas que têm dificuldades outras, e nós queremos colocar diante do Senhor, pedir a Deus a Tua misericórdia para o povo que mora nessa cidade, por aqueles que passam por aqui, que possam perceber, ó Deus, uma cidade guardada no seio do Senhor, uma cidade, Deus, protegida pelo Teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos a Deus pelos políticos da cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, pelas pessoas das secretarias que têm responsabilidade. E nós sabemos, a Deus, que eles precisam ter cada dia o conhecimento da graça do Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, abre o entendimento dessas pessoas. Abre, Senhor, os olhos da fé, para que eles possam fazer coisas para a cidade, mas sabendo, a Deus, que estão lidando com vidas, coisas importantes, sim, mas vida muito mais do que importante, valiosa, ao ponto de nada no mundo poder pagar. Que eles entendam isso, ó Deus, e façam para o bem da humanidade o que eles forem fazer. Não deixa, Deus, que pessoas com pensamentos diferenciados se aproveitem desse momento de pandemia, nesse momento de crise, mas que sejam pessoas que pensem no bem-estar de cada um. Assim nós queremos aproveitar, pedir pelo governo do Estado, pelos deputados estaduais, que o Senhor esteja também abençoando, Deus, orientando a cada um desses políticos, que eles tenham os mesmos pensamentos dos prefeitos que pensam bem, daqueles que buscam no Senhor resposta para as dificuldades que temos. Nós sabemos, a Deus, que tantas pessoas espalhadas pelo nosso estado dependem de decisões de governo, de deputados, pessoas que estão, às vezes, na iminência de tantas dificuldades, mas esses homens, a Deus, eles têm condições, têm possibilidades de uma forma ou outra, ajudar essas pessoas. Por isso nós clamamos da Tua graça, Tua misericórdia, Deus, sobre a vida dos políticos estaduais. Quero lembrar dos políticos federais. Quantos ali, Senhor, que estão nesse momento trazendo dificuldades, se aproveitando de situações. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor coloque Teu Santo Espírito a cuidar desse país, a cuidar da mente do presidente da República, dos presidentes da Câmara, presidente do Senado, dos deputados federais, dos senadores, que são homens que legislam em favor da humanidade, do povo brasileiro. E nós pedimos da Tua graça, Senhor, Tua misericórdia, que abra a mente desses políticos, e eles não estejam olhando para as urnas, mas olhando para vidas, olhando para famílias. Nós louvamos ao Senhor pelo país que o Senhor tem nos dado, um país com condições de sustentar o seu povo, um país onde é agraciado com a graça, com a bênção do Senhor, de produzir plantações, indústria, tantas coisas que nós temos que funcionam, que podem dar certo. Mas infelizmente nós temos pessoas que estão mal intencionadas nesse meio. Por isso nós pedimos misericórdia do Senhor pelo povo brasileiro, por aqueles que sofrem, a Deus, com essa pandemia, por aqueles que nesse momento estão passando necessidades de leitos hospitalares, de leitos de UTI. Nós sabemos, Deus, que quantas pessoas nesse momento estão sofrendo, quem sabe morrendo, por falta de um leito de UTI. Nós sabemos, Deus, que se houver uma administração
digna, uma administração correta, há possibilidade de atender todo o povo, mas que exista, ó Deus, vontade nos políticos. Por isso toma conta, Senhor, da vida de cada um deles, para que o teu povo possa ser grato ao Senhor, reconhecer a tua bondade. Assim queremos, junto com a irmã Edivânia, Deus, agradecer ao Senhor, bendizer o teu nome, pela família, Deus. Ela tem aqui se colocado diante do Senhor para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem dado. Agradecer a Deus pelos milagres que o Senhor tem feito na vida dela. Nós sabemos, a Deus, que cada dia o Senhor tem nos agraciado a cada um de nós com milagres. Nós temos acompanhado a vida da irmã Edivânia, nós queremos, junto com ela, também te louvar, te bendizer e pedir a Deus que o Senhor esteja dando sabedoria para que nos momentos de adversidade ela possa, como mãe, como matriarca, Orlandir como pai, como patriarca da casa, eles saberem, ó Deus, que eles têm o trono do Senhor para recorrer. Por isso, ó Deus, abençoa, dá força para eles, dá sabedoria, Senhor, dá ousadia, Senhor, para que eles continuem avançando. Também nosso irmão Anderson Porcino, quando está colocando também agradecimento pelos cultos online, nós louvamos ao Senhor. Pelos cultos nos domésticos, nós louvamos o teu nome, pelas pessoas que têm se levantado nas suas casas, têm assumido o papel de sacerdotes, de sacerdotisas e levado a tua palavra aos seus familiares. Nós sabemos, a Deus, que às vezes pode parecer palavras simples, mas não está no jeito de falar, não está na eloquência o poder da palavra, está na simplicidade e na dependência do Senhor. E eu entendo, Deus, que cada um que tem se levantado nas suas casas para fazer o culto doméstico, eles estão buscando graça do Senhor, eles estão buscando a boa mão do Senhor. Por isso, abençoa, Senhor, que cada dia nós possamos ver pessoas sendo transformadas, pessoas sejam resgatadas, pessoas sejam mudadas de vida, através desse momento que nós vivemos. Prepara a tua igreja, Senhor, para quando voltarmos a nossas reuniões presenciais, nós tenhamos condições de transbordar de alegria, de passar experiências vividas, de poder contar dos milagres do Senhor na vida de cada um. Eu quero a Deus pedir pela PIBAN, mas também pelas outras igrejas da cidade. Que o Senhor esteja abençoando a liderança, que cada líder cristão, cada líder evangélico entenda, Deus, que é um momento especial na vida de cada uma das denominações, porque a igreja do Senhor é uma só. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada família nesse momento, que está reunida lá na sua casa, a cada um que está colocando seus pedidos diante do Senhor, seus agradecimentos. Derrama, Senhor, a tua graça, fortalece essas vidas. Nós sabemos, a Deus, que é um tempo difícil, às vezes, para algumas famílias, com relação à comunhão. Nós pedimos graça do Senhor sobre essas famílias, para que eles possam, ó Deus, experimentar a paz que só o Senhor pode dar, a paz que vem do Senhor, porque nós sabemos que o mundo, ele nos ludibria com a paz que não é a paz do Senhor, que é uma paz momentânea, uma paz passageira. E nós possamos, Deus, entender que nesse momento, quando nós olhamos para esse texto que foi partilhado nessa noite, seja um texto que mostre que nós precisamos, a Deus, dar mais vazão para a palavra do Senhor, que traz frutos eternos, e não deixarmos ser levados pelos sentimentos passageiros, sentimentos que ficam aqui. Muitas vezes, pessoas que estão em momento de crise nas suas vidas, estão passando, a Deus, sendo levados por sentimentos e não por princípios da tua palavra. Por isso, ajuda o teu povo, Senhor, nos ajuda como liderança desta igreja, para que nós possamos buscar no altar do Senhor bênção. Nós pedimos e agradecemos a Deus pela liberdade que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.